Bem-vindo a mais um vídeo de carro por assinatura. Estamos aqui com a minha belíssima Tiguan R-Line hoje para atualizar vocês sobre o status da assinatura do carro do meu pai. Isso mesmo. Eu fui em BH quarta-feira por outros motivos e tinha citado no último vídeo que eu ia lá para buscar o carro do meu pai, mas deu tudo errado. Eu vou explicar aqui agora nesse vídeo o que aconteceu e quais são os próximos passos que a gente vai ter que tomar na escolha do carro por assinatura do meu pai. Para lembrar aqui dessa novela, meu pai não concorda muito com o carro por assinatura, é bem difícil dele entender essa conta. A gente está vendo aí que essa geração mais antiga tem esse negócio da posse do carro, né? Mas ele vem de constantes problemas com os últimos carros que ele teve, tá? E ele não tem condição hoje de comprar um veículo novo. Então ele tem um carro hoje que a FIP dele vale 20 mil reais e em uma viagem para Belo Horizonte o carro dele quebrou o motor. Então imagina só, o carro dele quebrou o motor, um carro de 20 mil de FIP, vai gastar aí pelo menos uns 5, 6 para arrumar esse motor, ele vai sobrar aí para ele líquido uns 10 a 15 mil reais no máximo, né? Depois que ele conseguir vender esse carro. Beleza, que carro que ele compraria, tá? E aí que entrou eu fazendo conta na cabeça dele para ajudar ele a entender um pouco desse cenário, mas claro, eu também queria ajudar ele, né? Eu estou disposto a complementar para ele poder ter um veículo, afinal, a gente mora perto, aqui eu moro a 30 quilômetros dele, ele mora numa cidade próxima da minha aqui, e tudo que ele precisa acaba que eu tô tendo que ir ajudar ele, tá? Quando ele tá sem carro. Então, para mim é mais fácil ajudar ele de forma financeira, para ele ter essa liberdade de ter o próprio carro, do que eu ficar de motorista dele, né? Ele fica incomodado de eu ter que ir lá buscar ele, muitas vezes ele não me pede e acaba fazendo de outras formas. Então, por isso, eu resolvi ajudar ele com o carro, né? Escolhendo um carro para ele e pagando a diferença do que ele poderia pagar em relação ao cenário que ele teria, que é o que eu sempre falo aqui no grupo. A gente precisa de analisar contra outro cenário se a assinatura vale ou não a pena para você. Vamos lá, então. O cenário dele era, ele queria um carro, não importava qual data nem nada, mas que pudesse rebocar um barco que ele tem, tá? Não é uma lancha, é um barco pequeno de pesca. Não é pequenininho não, mas é um barco de pesca. Então a gente começou a procurar algum carro. Lá tem estrada de terra, vocês estão vendo que a Tiguan tá imunda, mas é uma estrada muito boa, tá? É 1,5 km de estrada de terra, um acesso de terra, quando você sai da rodovia assim até chegar na represa. Ele mora na beirada d'água, tá? Então, lá precisava de ser um carro um pouquinho mais alto, não tem necessidade. Às vezes um sedã dá, eu já tive sedã, sempre fui para lá de sedã e nunca tive problema. Só quando tiver muita chuva que ele vai ter problema lá. Então não é essa a questão. Mas precisava de ser automático, tá? Porque para a esposa dele dirigir, o ideal é que fosse um carro automático. Mas isso aí a gente já tinha até excluído da compra do carro, né? Porque carro automático de 30 mil reais ele não vai comprar nada que presta, né? E o automático ainda tem um agravante de para reboque ser um problema. Ele já teve um PT Cruzier, que era um carro recomendado para reboque. Com esse barco dele na estrada, ele sobreaqueceu o câmbio, né? Então não é um trem fácil esse câmbio automático. Tem que ser um câmbio automático mais moderno, por essa faixa de preço não daria. Então ele daria uns 10 mil de entrada, financiaria aí no máximo uns 30. E esse financiamento de 30 mil a gente calculou para ele, ia dar mais ou menos uma prestação de R$1.000, tá? 800 e alguma coisa. E o custo de manter um carro de 30 mil reais é no mínimo R$200, né? Calculando só IPVA, né? Não estou nem calculando desvalorização desse carro, porque é um carro mais velho. Calculando só IPVA e seguro, tá? Um seguro de cooperativa aí do mais barato possível, porque às vezes o carro é velho e não vai conseguir ter seguro. Ah, Bruno, por que não larga sem seguro? Porque lá na estrada, quando o carro dele quebrou, meu irmão, que trabalha o dia inteiro, teve que parar a vida dele lá para ir lá salvar meu pai no meio da estrada. Então, para ele andar com um carro velho, precisa de ter seguro, é uma segurança pra gente, tá? Então, daria mais ou menos R$1.000 de custo mensal. O que eu estava disposto era completar em uns R$500 para poder oferecer um carro por assinatura para ele. Só que hoje, no cenário atual, dezembro de 2021, carro por assinatura de R$1.500 a gente vai achar um Mobi, né? Um Kwid, às vezes. Então, o que aconteceu? Eu estive na Localiza, né, para a gente ver outras questões lá do vídeo que a gente fez de mudanças contratuais que estão para sair para a gente gravar. E lá eu pedi a lista de usados, né? Como eu conseguia da Tiguan, minha Tiguan é 0, tá? Mas foi numa visita lá dentro, é mais fácil a gente ter acesso, né? E ver na mão lá com a diretoria da empresa, tudo está disponível lá. E nesse dia eu encontrei uma EcoSport 2019 com 9 mil quilômetros. 1.5 automática da versão SE.
ela estava por R$ 1.600 mais ou menos, um plano de 36 meses e 1.000 quilômetros. Um ótimo valor, era um carro que atenderia 100% meu pai, que no manual constava que ele podia instalar reboque, tá? Isso é um ponto importante. E pronto, reservei esse carro e era esse carro que já estava decidido, tá? Só que nesse meio termo, meu pai ficou muito inseguro, a esposa dele também, e toda hora ele me ligava: Bruno, não tô certeza, Bruno, tô com medo de você ficar me pagando R$ 500 por mês, não quero isso. Falei: pai, tá tranquilo, pode fazer. Ah, Bruno. Aí numa dessas, ele me ligou e realmente falou: ó, filho, realmente não é pra mim, eu não quero, pode cancelar, desculpa, qualquer coisa, cancela o contrato. Isso foi numa segunda-feira, domingo de noite para segunda-feira. Bati o telefone na Localiza: pode deixar pra lá, obrigado, agradeço. 4 horas depois ele me ligou: Bruno, pega o carro de novo, não tem jeito de eu ficar sem carro aqui. Liguei lá, adivinha, acabou o carro. Alguém já tinha conseguido reservar ele na minha frente, porque eu tinha liberado a reserva dele. Então, carro por assinatura usado é raríssimo, tá? E a gente confia pegar da Localiza Meu, porque a Localiza Meu inclui manutenção preventiva. Vou deixar um card aqui para vocês falando sobre isso, né? Que eu descobri esse negócio da manutenção preventiva, que muitas empresas não possuem essa manutenção corretiva, desculpa. Muitas empresas não possuem manutenção corretiva, tá? E para um carro usado, manutenção corretiva vai acontecer, claro. Então é uma segurança que o usado fosse da Localiza. Mas não deu certo esse carro. E aí eu comecei a buscar outras opções, né? E achei lá uma EcoSport Titanium Plus, 3 versões acima dessa SE, só que ela é mais nova, um ano mais nova, acho que ela é 2020, não sei. Só que ela estava com 8.000 quilômetros, mais nova, só que ela estava no Rio de Janeiro, teria que ir lá buscar o carro, né? O usado tem que estar na sua cidade. E o pior, ela estava por R$ 2.000 praticamente, no contrato de 36 e 1.000 quilômetros, tá? Por esse valor, inviabilizou para mim. E nesse meio termo, eu até citei lá no vídeo anterior, né? Uma das empresas, que eu ainda não vou citar qual me ofereceu, tá? Para mim estudar, uma possibilidade de eu pagar para ela esses R$ 1.500, R$ 1.600 que eu estava disposto, e ela ofereceu um upgrade para mim do veículo pela divulgação dela no canal. Divulgação essa que eu já faço, né? E aí eu deixei claro isso para a empresa, que em momento algum eu faço sim a divulgação da empresa, posto nas minhas redes sociais, mas que em momento algum eu vou deixar de ser imparcial, né? Eu não quero pegar carro de empresa para não ter que ficar falando só bem dessa empresa. Então, na hora que eu tiver que fazer um vídeo de análise da empresa, eu vou citar quais são os pontos de atenção que você tem que ter perante aquela empresa. O sol tá bravo aqui. Então, isso é uma das premissas que eu tive em divulgar o carro dessa empresa, que eu pudesse continuar sendo imparcial, tá? E sim, eu vou continuar sendo imparcial, já avisei isso para ela. Pegar um outro ângulo aqui que tá menos sol aqui em cima. Eu já avisei isso para a empresa, então eu vou continuar sendo imparcial para que ela possa sim me oferecer essa vantagem, né? Ela vai complementar para fazer um upgrade de carro. Essa empresa só trabalha com carros novos, adiantou muito não. Então, ela só trabalha com veículos novos e com isso a gente vai poder pegar um veículo novo para o meu pai a preço de um veículo usado, tá? O resumo da história é o que eu posso contar até aqui. E a gente já tinha escolhido um dos carros que essa empresa tem, tá? Só que, mais um problema. A novela parece não acabar, né? A gente escolheu o carro, já estava tudo fechado, tá? Era um carro novo, um valor aí na faixa de mais de R$ 2.300, tá? Então a empresa ia complementar essa diferença em troca da gente divulgar ela com mais frequência, só isso, tá? Eu não vou ficar falando só bem dela, mas de gerar conteúdo com o carro, tá? Falando dessa empresa, que o carro é dessa empresa. Então isso aí para mim, tranquilo. Qualquer empresa que quiser mandar mais um carro aí para mim, que eu possa ficar aí, nem que seja um período mais curto, para divulgar o carro e a empresa, eu topo fazer, não vou cobrar nada de vocês por fazer isso, entendeu? Só mandar o carro aí que a gente grava. Isso aqui é conteúdo pro canal. Então, em troca ainda de um bem pro meu pai, claro que eu vou topar, tá? Mas mantenho aqui. Não importa se eu uso uma camisa da empresa, uma meia de uma empresa, eu vou sempre ser imparcial perante as minhas análises aqui no canal, tá? Então tá resolvido aí, né? Essa saga do meu pai, a gente escolheu um carro para ele, já estava definido que a empresa iria realmente complementar o valor acima dos R$ 1.600, e que eu poderia escolher um carro lá. Poderia escolher não, né? Na verdade, ela falou assim, ó, tenho esse aqui. Pode, beleza. Atende o meu pai todos os critérios. Pode mandar pôr reboque no carro. Mandamos pôr o reboque no carro e adivinhe.
volta negativa da concessionária falando que no manual do carro constava que não podia pôr reboque no carro. E aí, lá se foi tudo por água abaixo novamente. E a gente não pôde assinar o contrato e pegar esse carro. Isso tudo foi agora, essa semana, depois do dia 20, né? Que eu já estava indo lá em BH para pegar o carro, mas ainda não tinha tomado a decisão, não tinha fechado, certo? No último vídeo eu falei que a gente tinha recebido a proposta, eu aceitei a proposta, mas teve esse problema do reboque e a gente ainda estava sem saída. Eu até brinquei lá no meu Instagram, né? Postei uma T-Cross branca com teto Highline na porta da Localiza, mas eu estava em outro cliente, tá, gente? Aquele carro não é para mim. Quem me dera, né? Aquele carro pro meu pai seria ótimo. Então, dessa empresa, deu errado de novo e a gente precisa buscar um novo veículo. Só que ela está sem veículo para disponibilizar para esse tipo de parceria. Então, a gente está aguardando aí os próximos capítulos para a gente ter acesso, saber qual veículo primeiro, que nem qual veículo ainda está certo que vai ser, mas esse especificamente, esse eu posso falar qual é uma Tracker, tá? Eu tinha conseguido para ele, então, uma Tracker a preço de carro usado. A Tracker hoje é uns R$ 2.500, mais ou menos, R$ 2.400. E deu errado porque a Tracker não pode pôr reboque, tá? Tá escrito no manual dos carros da GM. E aí vocês me falam, né? Ah, Bruno é VW Lover. Pode pegar o manual aí de todos os carros Volkswagen, que lá tem um capítulo específico só para o engate. O que você precisa de fazer para poder usar engate no seu carro, tá bom? Então, cenas do próximo capítulo, aguardem aí. Assim que eu tiver notícia do carro, qual é o carro, eu vou fazer um novo vídeo para a gente se atualizar, para vocês ficarem sabendo aí mais desse capítulo de carros por assinatura para o meu pai, né? Então é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!